Hoje é dia de quê? De CNT Responde. Para quem não conhece o quadro ainda, é um quadro que a gente criou, onde você faz a pergunta, o Wellington seleciona e eu respondo aqui na bucha. Então vamos de CNT Responde, porque tá difícil gravar alguma coisa ali na trilha, principalmente porque companhia para o pedal tá osso. Manda aí, ué. Como posso melhorar a postura na bicicleta? Postura na bicicleta, ela vem do bike fit. O bike fit, para quem não sabe, é o ajuste da bicicleta ao seu corpo. Mas a gente tem que entender isso tudo para também se autocorrigir. O que é isso? No bike fit, você vai passar por uma sessão de anamnese, que é para entender o seu corpo, a sua elasticidade, o seu alongamento, ou seja, tudo que seu corpo é capaz de fazer. E a partir do momento que você começa a exercer atividade física, o seu corpo vai mudando também. Então, sua postura na bicicleta vai mudar e, às vezes, na maioria das vezes, é necessário você refazer o bike fit de tempo em tempo, tá? Entendendo isso, entendendo o seu posicionamento, a forma que você tem que ficar na bicicleta, você vai começar a corrigir esse posicionamento em cima da bike. Tem muita gente que, por exemplo, tem muita dor na nuca, porque fica tentando levantar o pescoço. E o certo é a gente manter a cabeça mais baixa e olhar até na parte superior do óculos. Isso é uma autocorreção que a gente faz na hora do pedal. Eu não sei qual é a sua pergunta em relação à postura, mas o bike fit é o primeiro passo. Qual a alimentação correta antes e depois dos treinos? Então, a alimentação do ciclista ela é baseada em cima de carboidratos. Tá? Existem vários estudos, existem N dietas, dieta cetogênica que não leva carboidrato, que leva gordura como fonte de alimento, mas você teria que passar por uma adaptação, ver se você consegue sustentar uma dieta cetogênica e basear ela no seu tipo de pedal, porque se você faz pedais muito longos, a cetogênica já foi comprovada, inclusive na comunidade Café na Trilha, o Ângelo explica isso pra gente, já foi comprovado que não tem muitos ganhos, tá? Por um exercício de explosão, como um XCO e tal, a cetogênica ela até funciona, tá? Mas a melhor dieta é aquela dieta baseada em carboidrato. Então, toda a sua alimentação, toda ela vai estar com alta fonte de carboidrato balanceado com o seu gasto energético. Então, mais uma vez, conhecimento. Você tem que entender o exercício, entender a intensidade do exercício, que é através daquelas zonas que a gente trabalha, zona de potência, zona de frequência cardíaca, para você entender o quanto você gasta. E aí sim, na hora de comer, você vai saber exatamente o que colocar no seu prato. Não existe fórmula mágica, não existe aquela dieta certinha de tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. A partir do momento que você entender a intensidade do seu treino, inclusive o que você vai comer durante o dia, pode mudar e às vezes você pode comer aquele pedacinho de chocolate a mais, ou seja, ir um pouquinho além, porque não tem problema nenhum. Como não deixar o cansaço abalar o corpo e a mente? A pergunta é boa, porque cansaço ele existe. A gente sempre vai chegar numa situação onde o cansaço ele vem. Tá? O cansaço físico é o desgaste proveniente do exercício físico. Ou seja, a gente está exercendo muita atividade, a gente vai gerar um desgaste que a gente transforma na nossa mente nesse nome, né? O cansaço. Agora, quando ele vai para a mente, quando a gente identifica ele através da mente, é que você tem que tomar cuidado, porque a sua mente ela tende a te sabotar de certa forma. O cérebro ele consome muita energia e a tendência é economizar energia, ou seja, te manter numa zona de conforto. O cérebro ele sempre faz com que nós, através do corpo, entre em zonas de conforto. Para quê? Para cansar menos
e economizar energia. Mas nem sempre isso é o que a gente busca. Para a gente evoluir, a gente tem que meter porrada ali, tem que gastar energia e tem que entender, mais uma vez, essa relação do nosso corpo, do que ele é capaz, do que a gente é capaz, cada um tem um patamar. Então, através do treinamento, através dessas zonas que a gente falou agora há pouco, você vai entender o seu corpo. E existem várias métricas, TSS, enfim, várias métricas que você vai entender o seu corpo para saber se realmente você está cansado ou se é só a sua mente que está falando para você tirar o pé e descansar um pouquinho. Mas o assunto é profundo para a gente ir além aqui, tá? Mas primeiro passo, entenda o seu corpo. Procure maneiras de entender o seu corpo para você saber se realmente você está cansado ou se é a sua mente que está te bugando ali. Vai lá. Você pode me ajudar a perder medos e evoluir na bike para disputas? Vamos lá. Medo. O que é medo? Na verdade, é interessante a gente entender que coragem é agir apesar do medo. O medo está presente na vida da gente a todo tempo. Ele faz parte da nossa defesa natural. Tá? Como que você vai perder o medo? Mais uma vez, autoconhecimento. Você tem que saber do que você é capaz. Inclusive, teve um vídeo que eu fui fazer uma cobertura lá no Rio Grande do Sul e na hora da descida, que estava cheio de pedra, a bike não estava ajustada, durante a descida eu falo exatamente isso. Como eu sei da minha capacidade, eu automaticamente vou eliminando o medo. Quando a gente não sabe do que a gente é capaz, o medo vem, a insegurança vem e a gente acaba errando e fazendo a coisa errada, às vezes caindo e tudo mais. Por quê? Porque a gente não entende o nosso corpo. Então, mais uma vez, o vídeo está basicamente virando uma sessão de autoconhecimento, mas mais uma vez você tem que se conhecer. Tá? Você tem que entender as suas capacidades, existe metodologia para isso. Você tem que ir aos poucos, um passo de cada vez, evoluindo aos poucos, sem se arriscar muito, e aí sim você vai ganhando confiança, que é a coragem, é agir apesar do medo. O medo, o friozinho na barriga, eu sinto, todo mundo sente. Às vezes a gente vai largar para uma prova, vem um friozinho na barriga, às vezes a gente vai encarar uma descida, um gap, igual foi agora em Itabirito, que eu tinha que saltar um gap, o friozinho na barriga vem. Mas aí vem aquela consciência, eu sou capaz de fazer isso ou eu estou me arriscando demais? Tá? Metodologia para você chegar lá. Me ajuda a montar uma tabela de treino? Cara, eu não sou treinador, tá? Eu não sou treinador e para montar uma tabela de treino, você também tem que entender que isso é individual. Você tem que entender onde você está hoje, a gente tem que traçar o seu objetivo, o seu ponto B, onde você quer chegar, no que você quer evoluir, porque certamente o seu treino é diferente do meu, que é diferente do Wellington. E não tem como a gente montar uma planilha mágica que vai atender todo mundo. Então, entender do exercício físico, entender onde você está, entender onde você quer chegar e procurar a ajuda de um profissional que vai te acompanhar. Não é profissional que vai te mandar planilha. Fuja do profissional que simplesmente vai te mandar planilha. Todos eles vão te mandar ou vão te assessorar através de planilhas, tá? Mas assessoria é você percorrer esse caminho com o auxílio de um profissional. Ou seja, você ter uma relação aberta com esse profissional para mostrar para ele o que você está fazendo e ele te dá feedback de se está certo, se está errado, se a dor que você está sentindo é normal, se o cansaço que você está sentindo é normal ou não é normal, enfim. Ele realmente te acompanhar e te assessorar. Então eu não consigo fazer isso, procure a ajuda de um profissional, mas um profissional que realmente tem esse relacionamento. O meu, que eu indico para todo mundo, é o Joselito, eu já estou há alguns anos com ele. Ele atende desde o iniciante até o avançado, mas você está aberto a procurar aí qualquer profissional, qualquer indicação e tudo mais. Estou citando o Joselito porque todo mundo me pergunta. Mais alguma? Por hoje é só. Por hoje é só e legal. Perguntas que, de certa forma, todas elas a gente convergiu em autoconhecimento. Muito importante para a gente evoluir na bike. Vamos que vamos.